Então, toda palavra, ela vem para nos corrigir, para nos ensinar, para nos exortar, porque se aconteceu com eles, também pode acontecer conosco. O texto base é o 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6. Diz assim, aleluia. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava, presta atenção porque é forte, o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo do seu povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos, por causa das suas filhas e toda a sua vida. Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Olha, irmão, talvez Davi não esperava passar pelo que ele estava passando aqui. Era um momento difícil da vida de Davi. A cidade foi saqueada pelos amalequitas. Todo aquele povo de Davi foram levados em cativeiro, segundo a Bíblia Sagrada, as mulheres, as filhas. Davi era responsável por aquele povo, e os amalequitas levaram todo aquele povo para viver ali no cativeiro, sob o jugo dos amalequitas. E todos os homens se levantaram contra Davi e queriam apedrejar ele, porque ele era rei e deveria estar cuidando do seu povo. Você vê que você que pode passar por alguma aflição na vida, pode. Mas eu quero que nessa madrugada você preste bastante atenção, porque tem momentos da nossa vida que nós possamos passar bem, mas há momentos na nossa vida que possamos passar por momentos difíceis. Então, nós vamos aprender hoje como aprender a superar momento de crise, seja qualquer crise que você estiver passando, qualquer situação difícil que você estiver passando, você possa lembrar dessa passagem. Ele era um rei, e você lembra que quando ele foi coroado rei, todo mundo ali, aleluia, gostou, foi o rei que Deus escolheu, mas agora ele estava passando por uma situação tão difícil que o próprio povo queria apedrejar ele. Em nome de Jesus, talvez você até se encaixe nessa mensagem, aleluia, de pessoas próximas de você, ou que passaram, aleluia, na sua vida, que se levantaram também contra a sua vida, E muitas das vezes você não entende essas coisas. Vamos entrar nessa mensagem com muita força, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. O povo queria apedrejar. A Bíblia diz que Davi se angustiou muito. Ele ficou muito angustiado. Ele ficou muito angustiado. Há momentos na nossa vida que estamos passando por uma provação e uma luta tão grande que a gente pensa até em desistir, Talvez pessoas que se levantaram no seu ministério, na sua vida profissional, na sua vida sentimental. Pessoas, às vezes, estão desistindo de tudo, Olha, pastor, passei por cada uma na minha vida. Olha, eu passei no ministério que eu estava. Você entende que tem várias pessoas até que já perderam a esperança de ir para a igreja porque foram maltratados. Quantas pessoas hoje que está como Davi, com o seu coração angustiado,
com amargura no seu coração, porque viram pessoas próximas se levantar contra a sua vida, se levantar contra o seu ministério, se levantar contra a sua casa, né? É forte, eu disse, é forte. Às vezes você se doa tantos anos, né, na vida de uma pessoa, e depois você é ferida, magoada, às vezes você já nem acredita mais, aleluia, nem acredita mais que as coisas possam se inverter, aleluia. Mas essa palavra é para você, para que o Senhor possa edificar a sua fé. Davi muito se angustiou porque o povo falava em apedrejar. O mesmo povo, viu, irmã Zé? Irmão Marcos, irmão Assano, o mesmo povo que estava querendo ele ser rei, agora era o mesmo povo que queria apedrejar ele. Aleluia. Porque o ânimo de todo o povo estava em amargura. Todo o povo estava em amargura, porque viram as suas filhas, suas mulheres ser levadas pelos amalequitas e culpou Davi. Forte, é forte. A Bíblia diz: Davi, porém, se fortaleceu no Senhor seu Deus. Olha aí. Está vendo? Está vendo onde Davi foi se fortalecer? No momento mais difícil da vida dele? No momento mais difícil da vida de Davi, a Bíblia está dizendo aqui que Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Está difícil? Passou por uma decepção? Passou por uma traição no ministério? Passou por uma decepção no ministério a ponto de querer largar e abandonar? A mesma irmã que te abraçou e que dizia que você era um homem de Deus, agora está lhe traindo. Como é? A Bíblia diz que Davi se esforçou no Senhor. Você entendeu aonde que você vai buscar refúgio? Você entendeu aonde você vai buscar refúgio? Você entendeu aonde o Senhor quer que você busque refúgio? Eu quero que nessa madrugada você entenda que seja o momento mais difícil que você estiver passando, que seja o momento mas muito difícil. Pastor, é uma traição profunda, pastor, o senhor não está entendendo, me feriu. O mesmo povo que abraçava Davi e dizia a ele seu rei, agora queria apedrejar. Muitos irmãos abandonam o ministério, muitas pessoas abandonam o casamento, passando por crise conjugal. A primeira resposta que vem, abandono. A primeira crise que vem, abandono. Davi se esforçou no Senhor. Você entendeu o que você está fazendo nessa madrugada? Você entendeu aonde você está buscando refúgio? Aonde você está buscando segurança?
Aonde você está buscando, aleluia, é no Senhor. Não. Você não está buscando refúgio no homem. Amém, Madrelli? Você está buscando refúgio? Entendeu? Está desempregado? No Senhor. Está passando por luta? Estou buscando no Senhor. A porta vai abrir lá, porque eu estou buscando. Seja qual for a sua dor, seja qual for o momento difícil que você estiver passando, seja o momento em que tudo pode parecer perdido, pessoas possam até te decepcionar. Pastor Joel, olha, doeu, porque era muito próxima de mim. Pessoas podem até te decepcionar. As portas podem até se fechar. Sonhos possam até mesmo ter sido destruídos. Aleluia. E até aqueles que caminham ao nosso lado possa até mesmo se voltar contra a sua vida. Foi exatamente isso que aconteceu com Davi. A cidade foi destruída, a família foi levada cativa, os próprios homens que dizia que amava Davi, agora queria apedrejar Davi. É forte isso, pastor. Eu sei que é forte. Eu sei que é forte porque você, por um momento, você se colocou nessa posição. Pessoas vão te decepcionar, Marcos. E olha, quer saber de uma? Eu vou mais profundo ainda. São as pessoas que você mais ama. São as pessoas que sentam com você. São as pessoas próximas. São ministério. É uma palavra. Quando você vai contar um sonho para a pessoa e a pessoa, em vez de se alegrar, você nota a frustração. Aí você fala, meu Deus, por que não se alegra com o meu sonho? Não é forte isso? É forte isso. Pessoas que estão caminhando lado a lado contigo, mas aqui é que está o grande detalhe de um homem de Deus. A cidade foi destruída, a família foi destruída, aqueles homens queriam matar Davi. Davi, ele se fortaleceu. Entendeu? Seja qual for perseguição, provação no ministério, familiar, vida amorosa, vida sentimental, seja qual for a perseguição e a dor que você estiver passando, siga os passos de Davi. Davi se fortaleceu no Senhor. Quem se fortalece em Deus, em
encontra força para recomeçar. Quem se fortalece no Senhor vai encontrar força para recomeçar. Pode ter certeza disso. O desespero não é o fim da sua história. Esse desespero não será o fim. Antes da vitória, Davi teve que enfrentar lágrimas, dores e perda. Antes vem a dor, vem as perdas, porque certamente a Bíblia diz assim, ó, então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais força para chorar. Quer ver? Samuel capítulo 30, versículo 4. Então Davi e o povo que se achavam com ele alçaram a sua voz e choraram até neles não houver mais força para chorar. Às vezes a gente entra dentro de um quarto, quando a gente está passando numa agonia como essa, que a gente só quer lágrima. A dor é profunda. Pode ter certeza, o sofrimento, a dificuldade é muito grande. Eles aqui choraram também. Talvez o momento que possa você estar passando seja esse. O momento da lágrima, o momento do choro, o momento da dor, o momento da decepção, o momento da frustração. Calma, porque isso não é o final para a sua vida. Isso não será o final para a sua vida. Isso é um processo. Calma, o choro, a lágrima, a dor, o sofrimento, a amargura faz parte, porque Deus já está se movimentando ao seu favor. É forte isso, pastor, é forte. Presença de Deus, presença de Deus. Aleluia, louvado seja. Mesmo quando você achar que não tem mais força, Deus ainda manda te dizer, eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando. Você pode até achar que você não tem mais força, mas Deus está trabalhando. Aleluia. Não escutou, não? Eu vou te relembrar. Perseguição, luta, pessoas próximas, pessoa do ministério, pensando em abandonar o barco, pensando em largar casamento, pensando em destruir a sua vida. Aí vem a dor, vem o choro, vem a lágrima, vem o sofrimento. Aí você acha, aleluia, que não tem mais força. Aí Deus fala, eu estou trabalhando ao seu favor. É forte isso, é forte. Por quê? Porque ele buscou em Deus. Quando você não busca em Deus, você está sozinho. Mas quando você busca o Senhor, Ele está trabalhando ao seu favor. Fortaleça-se em Deus, não nas circunstâncias. Eu vou falar mais uma vez. Você tem que se fortalecer em Deus, não nas circunstâncias que você está passando. Não tem problema não, vou repetir. Está desempregado, está passando por traição, está passando por perseguição. Aleluia. Fortaleça a sua vida, não é nessas coisas. Você tem que se fortalecer em Deus, não é na situação que você está passando. Quando você olhar, você tem que olhar para Deus. Você não tem que olhar para essa situação. Aleluia. Louvado seja o nome. Aí, ó. Tá vendo só?
Aí eu falo, irmã André, pegar esse exemplo aí. A senhora podia ficar aqui, ó, só olhando para essa circunstância e ficar se lamentando a sua vida toda. A senhora podia ficar olhando para essa situação aí, ia ficar com ansiedade, depressiva, dentro de casa, você está entendendo? Cheio de doença. Entendeu? Você ia tentar abrir seu coração para um, para outro, não ia resolver a sua situação. Você resolveu olhar para quem? Para Deus.